CBN Mix Brasil. Apresentação: André Fischer e Pétria Chaves. Como viver relacionamentos amorosos quando há uma grande diferença de idade? Além das diferenças de comportamento, também tem um certo preconceito. Algumas vezes existe um certo preconceito quando essa diferença é muito grande. André Fischer, queria saber de você, já enfrentou esse problema de se relacionar com homens muito mais velhos ou muito mais novos O que você considera muito mais velho? Qual é a diferença sei lá, que talvez marca isso? 15, 20 anos? Não, nunca tive relacionamento com tanta... Acho que esse é um bom período, né, pra gente estabelecer uma Nunca diferença. tive, mas no meu relacionamento atual eu busquei, na verdade, eu sou muito racional um pouco na hora que eu determino Essa o faixa. foco. E eu busquei realmente uma pessoa mais próxima da minha idade. Mas por quê? Tem alguma razão, assim? Eu acho que eu queria uma relação mais igual mesmo, né? Eu acho que a idade ajuda, né? Você tá com alguém que passou pelas mesmas experiências, tem as mesmas referências. Objetivos também? Objetivos tem a ver? também, certamente. Então acho que foi quando eu fiquei solteiro, depois de uma relação de muito tempo, eu busquei uma pessoa realmente mais próxima da minha idade. Agora a gente percebe, até dos entrevistados que nós já tivemos aqui no CBN Mix Brasil, muitos casais, acho que isso também reflete o que os heterossexuais vivem também, muitos casais apresentam essa grande diferença de idade. Sim. E geralmente não é fácil lidar com isso, né? Como é que você percebe, assim, no teu próprio círculo de amizades? Como é que é isso? Eu acho que tem, no caso de dois homens, especialmente, eu acho que tem uma coisa meio grega ali, né? De um ser um pouco mais um mentor do outro. Eu acho que tem essa experiência que eu acho que faz parte. Bom, acho que a gente pode aprofundar esse assunto hoje aqui, né, no Vamos falar CBN sobre isso. Mix Brasil. Estamos com o psicólogo e sexólogo Cláudio Picásio. Cláudio, muito boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Bom, você vê, o André não optou por muita diferença de idade, não quis optar por isso. Mas acho que muita gente opta, se apaixona. Isso costuma ser um motivo de dificuldade? Costuma. Eu acho que depois dos 10 anos de diferença, as pessoas começam a se assustar um pouco e colocar isso como dificuldade na relação, né? Mas acho que o André falou uma coisa boa, vocês estão falando, que independe da idade. Eu já vi casais se dando muito bem com diferenças de 20 até 30 anos de diferença, né? Quando eles têm os mesmos objetivos, têm os mesmos desejos, as mesmas vontades, né? Então, isso é importante. Às vezes casais com idades próximas, um já não gosta mais de sair, um quer ficar em casa, já alcançou uma estabilidade financeira, o outro ainda está conquistando uma série de coisas, quer viajar, quer fazer coisas, quer estudar e o outro não. Isso causa desarmonia. Então, às vezes, você encontra mesmo casais, o cara de 50 anos está namorando com um de 32 e estão super bem. Né? Por quê? Porque tem as mesmas metas, os mesmos objetivos, as mesmas coisas. Mas né? não é uma questão, Cláudio, talvez de... além de ser uma questão de ter mesmas metas, mas mais uma questão de que cada um está disposto a viver um papel complementar ao que o outro está buscando. Nesse relacionamento, né? A gente tem a tendência, um pouco que você falou, quer dizer, pode ser que o mais velho geralmente fique com esse estigma dele que orienta, da figura paterna, dele que está ajudando. Mas em clínica eu já vi absolutamente ao contrário. O mais novo que ficava nesse papel de protetor e cuidador do outro, né? E de estimulando, pondo pique, pondo força. Não, vamos fazer, vamos não sei o que lá. Quer dizer, isso pode ser muito variável. Então, assim, eu tendo a não achar que isso tem a ver com a idade. Né? Quer dizer, nem sempre tem essa questão de o mais novo está procurando, de uma certa forma, um pai e o mais velho está procurando um filho. Né? E o que acontece, por exemplo, eu tenho alguns amigos, né, já ali próximo dos 50 anos, na faixa dos 50 anos, que só se relacionam com rapazes de 20. Aí é uma questão, não é que assim, encontrou alguém que bateu, tem uma coisa mesmo que é um padrão, né? Gosto, assim, e desde os 30 ele se relaciona com homens de 20, só que agora ele está com 50 e continua se relacionando com homens de 20. Pode ser uma questão de gosto, pode ser uma série de coisas. Agora, se a gente quiser achar uma neurose dentro disso, né, seria aquela história de quando me aproximo de alguém mais jovem, eu, de uma certa forma, não encaro a minha idade. Né? Então eu tendo a tentar viver os meus 20 anos, os meus 25 anos através da idade do outro. Então eu me aproximo, eu volto um pouco para trás, né, e não me sinto tão velho. Isso no universo gay é uma coisa muito pesada.
Né? Você pega um homem hétero de 50, 55 anos, ele pode estar gatão e estar em ordem. Você vai no ambiente gay de 55 anos, todo mundo já tem uma tendência a achar que ele já não presta, que ele já está velho. Ainda que ele, né? na maior parte das vezes, ele apareça mais novo do que um heterossexual aparenta mais da mesma novo, idade. exatamente, aparenta mais novo, pode estar com o corpo em ordem, com o corpo em dia, mas ele não vira esse objeto de desejo. Né? Quer dizer, o mundo gay ainda repete essa coisa da juventude do homem hétero. Somos homens, fomos criados dessa maneira. Quer dizer, vale a juventude, o corpo bonito, tudo em dia, né? Então fica buscando mesmo no masculino, né? Essa referência como um homem hétero buscaria no feminino. A mulher mais jovem, mais bonitinha. E aí né? eu queria te perguntar, os padrões se repetem? Enquanto você falava, eu ficava pensando aqui, será que para os homossexuais a história primeiro do preconceito? Porque quando você vê um casal heterossexual que a diferença de idade é grande, bate o estranhamento, a sociedade costuma ter preconceito também. Como é que é isso no universo homossexual? Isso também acontece? Bate. Se você vê um cara mais velho, né, um cara grisalho, coisa e tal, com um cara mais jovem, mas na hora os amigos vão dizer, cuidado, hein, ele pode estar abusando de você, está se utilizando do que você já conquistou, né, tá dando golpe, o que é, você quer um filho, quer dizer, começa a ter essa mesma crítica e essa mesma, né, que pena. E, Cláudio, você percebe isso entre as mulheres também? Porque eu vejo menos casais de mulheres com essa diferença grande de idade, não vejo tanto quanto você vê, que é uma coisa bastante comum, né, nos casais de homens, né? De homens, né? Das mulheres, né? Das mulheres homossexuais. Não, aí eu percebo uma proximidade um pouco maior. Claro que existem as exceções, sim, claro, né? Mas tem uma proximidade maior. Tem outros que gostam de uma mulher mais velha, mas não mais que 10 anos de diferença, uma coisa assim. Eu não vejo muito, né? É evidente que tem. Agora, como é que é você no dia a dia? Como é que é lidar com essas diferenças? Uma vez que você se apaixone por alguém que tem uma diferença de idade muito grande, como é que é quebrar esse preconceito no dia a dia? Porque eu acho que deve acontecer, né, André? Assim, no dia a dia você lidar com a pessoa, essa diferença pode influenciar no relacionamento. Como é que é lidar isso para ter mais harmonia no relacionamento, Cláudio? Olha, eu tive um casal que foi bem interessante, que eles saíram e falaram, olha, a gente está num momento que pode ser legal porque a gente pode lidar de uma maneira diferente contra a questão homofóbica social, porque eles saíram e o garçom do restaurante falou, é seu filho, seu pai, né? Ele falou, bom, então a gente pode se abraçar e se beijar, que vão achar que é filho e pai, a gente tem álibi, saímos juntos que vão achar isso. Eles começaram a rir disso. E eu gosto um pouco dessa história, né? Não por parecer, mas é um pouco essa maneira. Eu vou dar uma risada com isso, porque o que importa mesmo não é a questão do corpo, é a cabeça se bate, o pensamento se bate, as ideias, né? Se eroticamente eles se dão bem, sexualmente eles se dão bem. Quer dizer, então eu acho que a maneira não é ficar ligado no que a sociedade está dizendo, mas buscar isso dentro da própria relação. Cláudio, independente de ser casal heterossexual, homossexual, homens, mulheres, quais os riscos que você vê numa relação com uma diferença de idade tão grande, né? Porque se hoje você tem 50 e o outro tem 30, daqui a 10 anos você vai ter 60 e o outro vai ter 40. Isso. E depois vai ter 70, 50, essa diferença pode ser mais complicado? Pode ser mais complicado, não por um ter 70 e outro 50, mas, de novo, de você perder um pouco esse objetivo de vida. Porque o que mantém a relação, mais do que a coisa erótica, mais do que o bonitinho, o carinho, é essa meta de vida que você faz quando você está num casal. Né? Se a gente tem uma sociedade, além de afetiva, mas de objetivo, né? De desejo do que gostaria de fazer. Né? Então, quando você tem isso em comum, às vezes né? As meninas é comprar um sítio, né? Quer dizer, né? Sempre tem comprar um sítio, uma casa no campo, uma coisa assim. Geralmente é isso, né? E os meninos é viajar, né? Fazer alguma coisa, ir pra praia, quer dizer, que seja até uma coisa simples, mas quando você perde isso, quando deixa de ser igual, né? Aí a relação se acaba. Porque às vezes você estabelece, né, como essa coisa de ser um mais velho e um mais novo, um é um provedor e tal. O outro, com o passar do tempo, a tendência é que ele, né, também cresça, também isso não pode desestabilizar uma relação que foi estabelecida de uma certa maneira? Pode, André, mas assim, isso pode desestabilizar mesmo se você tiver uma semana de diferença na relação.
né? Às vezes você não tem mais pique para alguma coisa, o outro tem, você perde o interesse, e aí é o desencontro. Quer dizer, o desencontro pode ter de qualquer forma, né? Agora, fisicamente, né, tem essa coisa da estética, né? Quer dizer, você já está com 70 e o outro está com, né, com 50, isso pode pesar, né? Apesar de que você vê aí, né, Caetano, George Clooney, né, que ainda tem muita gente que, né, gosta, são lindos, né, o Sean Connery, né, tem 80 anos e tem muita gente que pagaria um pau para ele, né, quer dizer, fala, pô, né, por que não? Então acho que tem formas e formas de você envelhecer e ir acompanhando essa história. Agora me veio uma dúvida também, Cláudio, porque muitas vezes isso com os casais heterossexuais acontece de, independente de ser, né, de ser um homem ou uma mulher, mas a competição no relacionamento. Isso é maior entre homens, assim, a competição do casal? E aí eu transfiro também para essa nossa questão aqui da diferença de idade. Eu acho que a competição ela pode acontecer, e isso acontece nos casais héteros, acontece nos homos. É o grande risco das relações. Né? Quer dizer, quando você para de lutar junto com o outro e começa a ir para o campo oposto, né? E começa a competir com o outro, né? Aí isso tende a estragar a relação. Né? Porque... Mas isso não é maior entre, até por serem dois homens ou duas mulheres? Não. Isso acho que é do humano e da dificuldade da relação. Talvez fique um pouco mais evidenciado nos casais gays, porque o homem é mais competitivo, né? São dois homens ali, então isso fica um pouco mais à mostra. Mas essa competição acontece em todos os casais. Casais de lésbicas, casais hétero, tem de uma maneira enorme, aí competem por coisas diferentes, né? Quem é o melhor pai, quem é a melhor mãe, quem cuida mais, né? Quem é mais provedor, né? Então, estabelece essa relação de competição com o outro. Que é a dificuldade de se relacionar, né? Vai ficando. Aí tem N motivos que podem estar levando a isso. Né? Agora, Cláudio, você vê, assim, pela tua experiência em consultório, que esses relacionamentos que têm essa grande diferença de idade, eles costumam durar? Dá para falar isso? Ou eles terminam mais rápido? O que você observa, assim, Existe um padrão? Não. Eu acho que não dá para dizer que eles acabam por causa disso, né? Por esse motivo, né? Por causa da diferença de idade. Acaba, geralmente, o padrão é pela falta de interesse em conjunto. Tá. Né? Você já se relacionou com alguém com muita diferença de idade? Já, e foi ótimo. E foi super bem. Né, já foi muito feliz, né, e gente muito próxima a mim que era um estorvo, né? Com uma diferença pequena. Exatamente, que não foi boa a relação, né, e uma relação, né, com gente mais jovem que foi, e também não foi por algumas coisas também, por uma incompatibilidade de uma série de coisas, queria ver o mundo, queria conhecer uma série de histórias, coisa e tal. Então, você já estava num outro momento. Pode dar certo e não, exatamente, pode dar certo e não dar certo, né? A idade pode não ser um empecilho. Ela pode ser um motivo da desculpa. Entendeu? Pode ser eu não vou entrar. Tem muita gente que fala, não vou entrar na relação porque é muito mais novo. Né? A gente percebe que está pondo uma pedra com medo de se apaixonar. Né? Que às vezes a gente quer se garantir, não é da mesma idade, viveu as mesmas coisas. Mas às vezes da mesma idade não viveu as mesmas coisas, não teve as mesmas oportunidades, não sentiu da mesma maneira. Né? Então, é o que? Experimentar. Tem que experimentar, se jogar, se apaixonar, amar, é a melhor coisa que pode ter. O André já está comprometido, senão eu ia falar, se joga. Maravilha. Né? Esse é o Cláudio Picasio, psicólogo, sexólogo, falando aqui com a gente a respeito da harmonia entre casais que têm uma grande diferença de idade. Então acho que dá para conviver, né, André? É só querer. Né? Acho que relacionamento, o mais importante é você querer estar no relacionamento. É só querer e ficar atento nisso, né? Acho que a gente falou do ponto que pode ser neurose, só frisar mais um pouquinho, que é essa história de você querer viver a juventude de novo, né? Então, aí você já não quer mais a pessoa, você não quer tê-la, você quer sê-la. Né? Então, aí é complicado, quando você quer ser o outro e não ter o outro, né? Aí a relação pode descambar e aí, enfim... entramos em outra seara que um dia a gente pode falar. Importante essa discussão. Cláudio, muito obrigada por participar aqui com a gente de novo do CBN Mix Brasil. Prazer estar aqui com mais vocês. uma vez, Cláudio. Tá bom.